Olá, pessoal. Eu sou Laila Queiroz. Eu sou bolsista de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará. Eu venho hoje abordar um pouco para vocês sobre a produção de hortaliças em ambiente urbano. A agricultura urbana, ela não possui um único significado. Contudo, ela vem sendo frequentemente debatida a partir do ano de 2000, podendo citar pesquisadores como Smith, Mogiotti, Machado e entre outros. Essa agricultura urbana, a gente consegue compreender que ela vai ser uma integração dos sistemas econômicos, urbano, social e ecológico. Ela vai abranger inúmeros sistemas agrícolas, mais particularmente a gente consegue definir que ela vai abranger a produção para subsistência, o processamento de produtos e a agricultura voltada para a comercialização. Outra coisa também interessante é que ela vem sendo desenvolvida tanto pelos países em desenvolvimento como os desenvolvidos, e com isso ela pode ser apontada como uma ferramenta para a educação ambiental, segurança alimentar, desenvolvimento local, formação de microclimas, com a manutenção da biodiversidade e a potencialização do uso da terra. A gente conseguir fazer uma utilização mais adequada desses espaços, principalmente as terras ociosas. O crescimento populacional ele vem crescendo cada vez mais. No campo, o processo de modernização das atividades agrícolas rurais, que vem desde a época de 1960, antes mesmo das revoluções industriais, ele se deu principalmente com a implantação de novas tecnologias como maquinários, uso de agrotóxicos, adubos químicos, sementes e demais insumos que têm influenciado diretamente na diminuição da necessidade, principalmente de mão de obra, né? Isso vem causando o processo migratório de êxodo rural. Esse mesmo processo, ele tem provocado a urbanização do país de forma desenfreada e contribuído para as estatísticas, principalmente de desigualdade social. Há estudos que, no ano de 2010, 84% da população já estava habitável em região urbana. E, infelizmente, esse crescimento acelerado, ele traz consigo também a pobreza, o desemprego e a segurança alimentar, pois a região urbana, as grandes cidades, elas não estão preparadas para esse grande fluxo de pessoas. Diante desse crescimento populacional, tem se buscado cada vez mais alternativas para aumentar a produção de alimentos, não só em área urbana, mas também em área rural. Como exemplos, a gente tem várias estratégias e eu trago aqui para vocês a área do norte de Mato Grosso, que ela precisa ser desmatada para ampliar a capacidade produtora desses alimentos. Nessa imagem, onde a maioria está esverdeada, ela vai simbolizar aqui a presença da mata virgem no período de 1988, enquanto no período de 2010 a gente vai ter uma maior presença de uma cor rosada, que justamente vai ser o local onde a área foi desmatada para essa produção. Então, assim, dessa forma, a agricultura urbana ela passa a ser uma alternativa para conseguir produzir alimentos, acompanhando esse crescimento populacional, principalmente porque ela vai estar mais próxima dos consumidores. E só para título de curiosidade, essa área aí, ela possuía 21.064 hectares, produzidos de agricultura rural, e ela passou a ter que ampliar esse número para 76.200 e poucos hectares. A partir de todas essas necessidades que eu já venho mencionando para vocês, especificamente na América Latina, a agricultura urbana passou a ser institucionalizada e inserida nas agendas locais, nas necessidades políticas, após a criação da Rede América Latina de Pesquisa e Agricultura Urbana, que isso ocorreu por volta de 1995, que se deu por meio do Programa de Gestão Urbana para a América Latina e Caribe e o Programa de Gestão Urbana. Ambos foram fomentados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Isso foi pauta tanto para instituições governamentais como não governamentais, localizando cerca de 16 países da região. Já aqui no Brasil, nós utilizamos uma definição a partir de uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a promoção do desenvolvimento sustentável e a rede de intercâmbio de tecnologias alternativas. Foi realizada em 2007. Nessa mesma pesquisa, eles inclusive conseguiram apontar 600 iniciativas relacionadas à agricultura urbana em 11 regiões metropolitanas, entre elas Belém, Fortaleza, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Goiânia. Então, assim, a partir disso, a agricultura urbana
ficou definida no território brasileiro como um conceito multidisciplinar, que inclui não só a produção, mas também a transformação e a prestação de serviços, permitindo a aquisição de produtos agrícolas e pecuários voltados para o autoconsumo, trocas, doações e também a comercialização. O Programa de Aquisição de Alimentos, criado em 2013, que tem como objetivo a garantir a acessibilidade de alimentos de qualidade e quantidade para a população em estado de vulnerabilidade alimentar, foi o pontapé inicial para se instituir a agricultura urbana no Brasil. Isso se deu no ano de 2004, a partir do Programa de Agricultura Urbana e Periurbana. Anos depois, lá em 2014, foi implantado o Plano Nacional que busca promover a agroecologia a partir das atividades desenvolvidas por agricultores urbanos, que seria o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Contudo, já vinham sendo desenvolvidas em alguns estados várias outras ações voltadas para a agricultura urbana, como é o caso de São Paulo, que em 2013 lançou o programa São Paulo Orgânico, incentivando a criação independente de programas de acordo com seus municípios. Então, assim, a agricultura urbana no Brasil, ela vai se caracterizar por uma microagricultura intensiva, destinada a demandas locais, predominando culturas de ciclo curto com pequenos circuitos de produção. Diante de tudo isso, a agricultura urbana passa a ser reconhecida como uma nova agricultura. Historicamente, nós não sabemos o exato momento em que ela se iniciou, mas seu surgimento se destaca particularmente nos assentamentos de pequenas populações, e isso foi muito antes das revoluções industriais. Contudo, a agricultura urbana ela também costuma ser apontada como um evento recente, devido à necessidade de cultivar alimentos em áreas próximas da população e também dos tipos de tecnologias que são aplicadas a ela. E assim, a busca pelo esse acompanhamento do crescimento populacional e o equilíbrio e a otimização desses espaços físicos subutilizados das grandes cidades é o que reforça a necessidade em se aplicar e estudar cada vez mais essa agricultura. Agora que a gente conseguiu compreender melhor, essa evolução do estudo da termologia da agricultura urbana, assim como a inserção desse tipo de agricultura nesses países, especialmente no nosso país, através de leis, decretos e projetos, a gente precisa compreender que há alguns tipos de agricultura urbana, ou melhor, a agricultura urbana ela vem sendo categorizada desde a década de 90 pela Organização das Nações Unidas, onde ela determina que elas têm 4 categorias, que são as fazendas comunitárias, as fazendas comerciais, as fazendas institucionais e os jardins comunitários. Contudo, a gente consegue compreender também que, apesar disso, cada vez mais tem surgido subcategorias, como é o caso da agricultura de alta performance e também da agricultura não alimentar, que é mais voltada para o paisagismo. São definições, determinações e subcategorias que são identificadas por novos pesquisadores que vêm desenvolvendo trabalhos na área. Trazendo um pouco para vocês sobre as fazendas comunitárias, elas também são conhecidas como agricultura compartilhada. É um tipo de produção e distribuição de alimentos realizada por grupos de indivíduos que eles se comprometem entre si com as atividades do cultivo, Eles se organizam, determinam as atividades de cada um, e isso pode ser realizado tanto em terrenos públicos como também em terrenos privados, e pode ser com ou sem fins lucrativos. Esse tipo de agricultura ele vai ser entendido como um modelo de base econômica local. Ele sempre vai ser destinado às pessoas que estão em volta daquele terreno, daquele espaço onde se instala esse tipo de agricultura, esse tipo de fazenda comunitária. No Brasil, essas fazendas comunitárias popularizaram-se a partir da instalação de hortas comunitárias, ou mesmo hortas sociais, como são conhecidas. Elas são inseridas principalmente nos bairros mais periféricos das cidades e são conduzidas por famílias que estão em situação de vulnerabilidade, aquelas famílias mais pobres, em que muitas vezes se adota uma agricultura mais amadora com limitações de uso de tecnologia e mão de obra de baixa qualidade. A produção desses alimentos tem permitido a distribuição solidária, como mecanismo de garantia de segurança alimentar, além de proporcionar oportunidade de trabalho, geração de renda e aproveitamento das áreas que antes estavam ociosas. Nessas imagens, a imagem A ela traz uma horta comunitária da Associação Global de Desenvolvimento Sustentável, que é produzida, instalada nas favelas de São Paulo.
A figura B é uma horta do Morro do Formiga, que é lá no Rio de Janeiro, também é uma ação social. E na horta C é uma horta social do Conjunto Ceará, em Fortaleza. Eles envolvem principalmente idosos. Já as fazendas comerciais, elas vão se caracterizar por fazer uso de ferramentas mais avançadas. Esse modelo de agricultura ele vai buscar principalmente um controle maior na otimização da água e um melhor aproveitamento desse espaço físico em que ela está instalado, desse uso da terra. E outra coisa também interessante é que esse modelo ele produz exclusivamente para mercados, restaurantes, hotéis e outras redes. Esse tipo de produção também costuma ser intensiva, de médio a grande porte, em que muitas vezes a produção já é direcionada a determinada comunidade ou mercado, escolhendo culturas de acordo com essa demanda. Então, assim, não há uma perca em relação a essas fazendas comerciais, porque elas já destinam e já fazem o cultivo especificamente do que vai e para quem vai e como vai. No modelo de fazendas institucionais, as produções agrícolas elas podem ser de fins privados ou públicos. É um pouco semelhante, assim, pode até se comparar com as fazendas comunitárias. Contudo, essa produção ela normalmente ocorre em escolas, creches, asilos, penitenciárias, igrejas, universidades, e ela pode sim ser para fins de experimento ou então consumo direto. A última categoria, e não menos importante, são os jardins comunitários. Eles normalmente são instalados ao ar livre, em espaços coletivos e planejados para apreciação, especialmente com cultivo de hortaliças, plantas medicinais, flores e também outras ornamentais. Esses jardins eles se destinam para atividades de lazer, além do consumo agroturístico. Outra coisa interessante é que os jardins geralmente são de porte micro ou pequeno, onde tentam aliar o engajamento social e o ambiental. Nessa mesma categoria, também poderíamos estar inserindo um tipo de jardim que pode ser classificado como residencial. O jardim residencial poderia até ser determinado como uma subcategoria. Ele vai diferenciar porque a produção ela precisa ser suficiente para a alimentação dos moradores da residência. Ela precisa restringir-se apenas a pequenas hortas e produção de legumes e verduras. Com isso, vão ser desenvolvidos módulos de produção agrícola, pensando no uso doméstico, que dispõe muitas vezes de espaços mais limitados, mas que desejam sim produzir o seu próprio alimento. Como exemplo aí, na foto, a gente tem o exemplo de mini instalações. Tem uma mini fazenda horizontal, uma mini fazenda vertical e também uma mini fazenda em torres. Que foram criadas, né, ao longo dos anos devido ao desenvolvimento da agricultura urbana, a gente tem a agricultura de alta performance, que ela vai estar inserida em modelos de agricultura urbana voltado para o mercado, e ela vai diferenciar-se das fazendas comerciais pela forma que ela é produzida. Elas podem variar de telha, com ou sem estufa, como edifícios totalmente integrados ou ainda produção em estufas verticais, também denominadas de fazendas verticais, que são caracterizadas por produzir alimentos em estruturas empilhadas verticalmente em arranha-céus, armazéns ou até mesmo no terraço de prédios residenciais. O diferencial desse modelo de agricultura é justamente a adoção de tecnologias que permitam o cultivo em ambientes fechados, onde se pode controlar todos os fatores ambientais. E aí vai umidade, temperatura, gases, além de também conseguir controlar o uso artificial de luz e a fertirrigação. Como modelo, a gente traz aqui essas imagens, que é da Fazenda Vertical em Anterhells, em Vancouver, no Canadá. O diferencial também dessa agricultura de alta performance, no caso aqui falando especificamente das fazendas verticais, é que ela faz a utilização da tecnologia verticrop, que essa tecnologia busca a maximização do uso de espaço físico, assim como a eliminação no uso de herbicidas ou pesticidas durante a produção. E ainda assim, é possível produzir 10 vezes mais se comparado com a agricultura convencional. Nessa imagem, a gente consegue mostrar o aproveitamento do espaço físico da fazenda vertical se comparado aos modelos horizontais, que são os modelos mais convencionais de agricultura.
a gente consegue produzir em 1,6 metro, o que produziria em 14,4 metros quadrados numa agricultura horizontal. Entre outras formas de agricultura de alta performance, a gente também tem as hortas automatizadas do estilo gourmet. Ela vai ser indicada para quem busca o plantio dentro de casa ou nos seus apartamentos. Elas funcionam a partir do uso de tecnologia de mini incubadoras, que são automatizadas e possuem feixes internos ou externos de OLEDs, ventilação e reservatório de nutrientes. Então, se consegue num espaço mínimo, através dessas mini incubadoras produzidas por agroindústrias, produzir o suficiente para você se alimentar dentro da sua casa, com uma tecnologia de ponta. Um embelezamento único das áreas em que são implementadas. Atualmente é possível destacar 3 módulos comuns nos grandes centros urbanos, que são os telhados verdes, as paredes e as fachadas verticais. Se engana quem acha que não é produzido espécies alimentares, devido à denominação, né? Mas não, o que diferencia mesmo é que a produção não tem fim comercial, ou mesmo não tem uma dependência para alimentação. Ela geralmente é para algo visual. No geral, se cultiva vegetais, flores e arbustos. Trazendo para vocês o telhado verde, né? Ele vai ser um modelo, né, de agricultura não alimentar que constitui uma paisagem a partir de uma série de camadas que são instaladas sob a superfície do terraço de prédios a partir de módulos soltos. Essa vegetação ela vai ser implantada e pode variar de 50 milímetros até mais de 1 metro de profundidade, mas isso, claro, né, vai depender exclusivamente da carga do telhado. Em relação à parede e à fachada verde, ambas são bem semelhantes. No geral, as plantas são instaladas verticalmente em sistemas anexados a um suporte em uma parede externa ou interna, além de poderem serem independentes ou incorporadas também aos telhados verdes. Agora falando um pouco mais em relação à implantação em si, né, fazendo um levantamento de alguns estudos de hortas produzidas aqui no Brasil, a gente consegue constatar que é recorrente a algumas espécies, como no caso das folhosas, a gente tem o alface, o coentro, a couve, o manjericão, cebolinha, salsa, aipo, repolho. Em relação aos bulbos, temos a cebola e o alho. E diante das pesquisas, né, foi levantado que a abóbora, a abobrinha, berinjela, pimentão, pepino, tomate, vagem e quiabo são os frutos mais cultivados, independente da região. Assim como as raízes, a gente cita a beterraba, a batata inglesa, a batata doce, o inhame, a mandioca. Pela classificação, em relação às flores, nós temos o couve-flor e o brócolis. E não menos importante, os tubérculos, a gente consegue caracterizar, né, alencar aqui na pesquisa, a cenoura, o nabo e o rabanete. Essas hortas, em gerais, elas possuem alto nível de diversidade genética, pois não recomenda-se o uso de sistema de monocultura, né, monocultivo. Outro desafio também que vem sendo implantado é o consórcio de culturas tradicionais e crioulas. Mas também é bem interessante, né, esse tipo de consórcio, porque vai permitir uma conservação da biodiversidade. É muito comum a gente ver esses produtores urbanos fazerem o uso de plantas popularmente cultivadas em região rural, trazendo para a realidade urbana. E muitas vezes dá muito certo o resultado, tem uma produtividade muito boa. Eu não mencionei aqui para vocês, mas também junto com essas hortaliças, geralmente são cultivadas plantas medicinais, em que os agricultores eles cultivam tanto para consumo próprio, como também como uma forma de controle biológico, pois muitas são citadas por eles como plantas que afastam, né, eliminam, prejudicam a ação de pragas. Então, é muito utilizado dessa forma.
Mas então, voltando aqui para o nosso trabalho, eu trago para vocês, dentre tantos projetos implantados no Brasil, eu consegui aqui selecionar 4 trabalhos, 4 exemplos disponíveis na literatura dos últimos anos. Lembrando que se a gente vê que a agricultura urbana tem se desenvolvido tanto, que ela tem se tornado algo tão difundido, não só das grandes cidades, mas cidades menores e que tem produzido-se nas suas regiões urbanas. E outra coisa também bem interessante, que nessas buscas, a agricultura urbana, ela cada vez mais reafirma que não é algo só da agricultura, algo só da agronomia em si, ela é algo multidisciplinar. A gente consegue entrar em trabalhos muito bons da área de administração, geografia, enfermagem, entre outros. Mas então, esse primeiro trabalho, Experiências de Agroecologia em Horta Urbana, Sucessos e Dificuldades no Cultivo das Hortaliças na Cobertura do Prédio de Pelotas, é um trabalho da Revista Brasileira de Agroecologia, um trabalho recente de 2020. Ele vai trazer a experiência de manejo e tratos culturais de uma horta agroecológica. Ela foi instalada no 5º andar de um prédio residencial em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É bem interessante porque, assim, foi uma experiência de quase 3 anos e eles utilizaram 42 espécies. E, assim, dentro desse trabalho, ele traz tabelas que vai selecionar a produtividade do primeiro e do segundo ano, vai falar quais foram os principais problemas, praga, doenças, animais, no caso de pássaros, questões climáticas também, como é o caso deles terem que ter substituídos algumas espécies, ou mesmo terem produzidos em algum período elas, em outros não, principalmente por condições climáticas. Outro trabalho aqui é a intervenção social em saúde educativa por meio da horta comunitária urbana em Paragominas. Esse aqui, no caso, foi uma experiência relatada em uma prática de intervenção social no município de Paragominas. Foi instalado uma horta comunitária agroecológica e, por fim, a produção dela foi utilizada, o contexto da instalação para se ter aquela intervenção social, mas o resultado dela, a questão da pós-colheita, foi utilizada principalmente para se abordar a educação em saúde da família, através da qualidade dos alimentos, do rastreamento de você saber o que você está produzindo, o que você está consumindo, né? Continuando aqui, a Horta Castelinho, que foi uma experiência da horta comunitária, esse trabalho ele foi premiado no 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia. Essa Horta Castelinho ela foi instalada em Matinhos, na cidade de Matinhos, no Paraná, por estudantes da Universidade do Paraná, em comum, acordo com a comunidade instalada lá, nessa cidade. Eles queriam, buscavam principalmente promover, e vivenciar e praticar essas técnicas de manejo agroecológico. É bem marcante esse trabalho, porque ao final eles falam que não só essa questão agronômica, não só essa abordagem de segurança alimentar pelo tipo de manejo, de cultivo, mas eles também se impõem em relação ao estreitamento de laços, que a partir disso eles conseguiram verificar que a prática, a instalação de uma horta, ela consegue alencar muito mais do que essas questões agronômicas, mas também questões sociais. E esse quarto trabalho aqui, não menos importante, que é a Horta Urbana, um projeto compacto e móvel, que é um trabalho do Jornal Brasileiro de Desenvolvimento, também produzido em 2020. Ele traz a implantação de um modelo de cultivo móvel, Ele faz a instalação desse modelo de cultivo móvel em 2 residências na cidade de Cáceres, Mato Grosso. Aí, nisso foi cultivado, nessas 2 residências foram cultivados cebolinha, coentro e salsa. E a partir dessa experiência, passaram-se alguns meses, alguns encerramentos de ciclo, os autores puderam compreender que o modelo, pode produzir o suficiente para uma família de aproximadamente 5 pessoas. Então, é interessante que é um modelo que pode sim ser aprimorado e pode servir como base para a dispersão da agricultura em pequenos espaços.
Trazendo aqui para o nosso estado, especificamente para a cidade de Fortaleza, a gente também tem a inclusão de hortas comunitárias através de uma horta social, né? A cidade de Fortaleza, né, a Prefeitura de Fortaleza, ela tem um projeto Fortaleza Cidade Amiga dos Idosos, onde nesse projeto ela promove a inclusão de 3.650 pessoas, tanto entre esses idosos como também seus familiares. Atualmente, essas hortas, né, que no caso são 3, elas são instaladas em bairros periféricos, que é o caso do bairro do Conjunto Ceará e da Granja Portugal. Eles lá cultivam couve-manteiga, alface, coentro, pimentinha de cheiro, tomate cereja, os pimentões vermelho, verde e amarelo, maxixe e quiabo. Todo esse plantio é feito em vaso, com fibra de coco estéril, e a irrigação é por gotejamento auto-irrigável. Lá eles têm uma espécie de poço onde eles preparam uma solução nutritiva e fazem um tipo de fertirrigação. Além dessas estruturas que eles fazem esse cultivo, eles também têm outras estruturas vizinhas, que tem a questão das plantas medicinais e também uma espécie de incubadora, onde vão receber as bandejas de semeadura. É interessante que esse projeto ele é todo voltado para os idosos, então assim, a instalação é toda ergométrica, de acordo com a altura dos idosos. Nesse período de pandemia, infelizmente, eles não estão podendo participar, né? Então, as pessoas que estão envolvidas à frente do projeto, as pessoas da prefeitura, elas continuam a desenvolver, né, continuam a fazer os cultivos para poder conseguir deixar na casa desses idosos o que está sendo cultivado. Apesar que a gente sabe que essa iniciativa para eles, além da questão da garantia alimentar, eles também têm essa inclusão, né, de poder estar fazendo algo. Outra coisa também interessante é que recentemente, junto a essas estruturas para essas hortaliças, também foi implantado mais uma estrutura menor, né, que tem mais de 70 espécies entre cactos e suculentas, que incentiva o empreendedorismo, onde a Associação de Mulheres Empreendedoras 60+, elas fazem o cultivo, a produção desses cactos para depois fazer a comercialização. Isso vai contribuir para a renda dessas mulheres associadas, como também para doações doações e a compra de novos equipamentos, novos insumos. Então, gente, é isso que eu tinha por hoje. Vim falar um pouquinho sobre a agricultura urbana. Espero que vocês gostem. E qualquer dúvida podem deixar comentários, tá bom? Obrigada, fiquem bem.